As pessoas ficam presas numa relação por motivos e razões completamente diferentes um do outro. Depois de muitos anos atendendo mulheres que vivem relações difíceis, eu comecei a perceber alguma coisa muito importante. Duas mulheres podem viver praticamente a mesma história, o mesmo tipo de manipulação, o mesmo tipo de sofrimento, o mesmo tipo de narcisista, e mesmo assim, elas ficam presas por razões completamente diferentes uma da outra. Uma não consegue sair, a outra sai, mas volta. Algumas outras ficam aceitando migalhas para permanecer na relação, outra fica tentando salvar o outro e a relação, e outras ainda ficam anos tentando provar o seu valor, tentar mostrar como é que aquela relação é importante. Ou seja, a pergunta então deixa de ser o que que o narcisista faz com você, o que que essa relação me deixa. A pergunta, então, que precisa ser feita é: o que que essa relação ativa em você? O que que essas relações ativam em cada pessoa? Quando eu começo a perguntar e identificar o que essa relação ativa em você, você começa a perceber isso, aí sim você tem uma chance de começar a mudar não só essa relação, mas o seu padrão de relacionamentos. Então a questão importante é que nem toda mulher sofre pelo mesmo motivo. Nem toda mulher vai voltar para uma relação narcisista ou tóxica pelo mesmo motivo. Nem toda mulher fica presa pelo mesmo motivo numa relação que é ruim. Porque cada um de nós tem um padrão, uma parte interna que foi formada e tem um automatismo completamente diferente um do outro. Esses padrões se impõem à nossa vontade, mesmo quando a gente não quer. Esse padrão irresistível faz com que você então permaneça e cada um de nós então vai ter uma reação, um comportamento, um sofrimento diferente um dos outros. Então, duas pessoas, elas podem viver a mesma relação, o mesmo tipo de padrão de relação, o mesmo tipo de pessoa, mas vão desenvolver histórias completamente diferentes, vão lidar com essas relações de uma forma diferente, porque tem também origens desses motivos completamente diferentes um do outro. Qual é o erro mais comum que eu observo, então, quando as pessoas procuram entender os seus relacionamentos narcisistas ou tóxicos? É porque muitas vezes existem explicações que são muito superficiais. E aí, então, quando você, por exemplo, começa a entender um pouco sobre o narcisismo, normalmente essa mulher que começa a procurar na internet, começa a entender, começa a estudar, ela começa a entender o mecanismo, ela normalmente sente um alívio, porque ela começa a entender. Ela passa a entender, então, sobre manipulação, gaslighting, desvalorização, controle. Ela começa então a perceber as estratégias do narcisista e isso dá um alívio porque ela começa a entender e a identificar com que tipo de relacionamento ela está lidando. E é claro, é evidente que isso ajuda, mas existe um problema. Uma frase que eu tenho repetido aqui sistematicamente: saber sobre o problema, entender sobre o narcisismo, entender sobre uma relação tóxica não muda necessariamente a sua dor. Porque conhecer o comportamento dele, conhecer as estratégias do narcisista, não explica completamente o seu comportamento, a sua reação, os seus motivos. E são esses motivos que fazem você estar presa, querer fazer você querer voltar para uma relação, e não o comportamento dele. Você já sabe muita coisa sobre ele, já sabe muita coisa sobre o narcisismo. Talvez você ainda não saiba tanto sobre você mesmo, sobre o que acontece dentro de você. Já sei, quero, mas não consigo. Eu já sei que aquela relação não é boa. Eu quero, porque percebo que aquilo não é bom para mim, quero fazer diferente, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não entendo, você acaba não entendendo que tipo de movimento é esse, que tipo de dinâmica interna é essa sua que faz você ficar vinculada àquela relação que não é uma relação saudável. Então, conhecer o narcisista explica o relacionamento. Conhecer o seu padrão começa a explicar e a possibilidade de mudar você. Mas você pode me dizer, mas Milton, tudo bem, mas então como é que a gente faz isso? Com o tempo, eu comecei a perceber dentro do consultório que algumas dessas necessidades emocionais, desses padrões, eles se repetiam. Tinham características que, mesmo sendo individuais, elas têm uma estrutura parecida. As histórias são diferentes, as origens são diferentes, mas algumas desses padrões se repetiam. Algumas mulheres, por exemplo, parecem então estar sempre vivendo em busca de uma constante confirmação do seu valor. Precisam de validação, precisam ter a sensação de que realmente são valorizadas. Enquanto outras estão presas completamente ao medo da perda, ao medo da solidão.
do que vai acontecer se elas ficarem sós, como se realmente essa reação inconsciente tivesse uma parte interna que tem um tal medo de ficar só, que faz então com que você reaja de alguma forma a não conseguir sair daquela relação, querer voltar para aquela relação, porque tem uma parte sua que fala assim: como é que eu vou fazer se eu ficar só? Como é que eu vou sobreviver? É uma reação irracional e intensa que faz muitas vezes as pessoas voltarem ou permanecerem numa relação assim. Outras pessoas têm padrões diferentes, um padrão resolutivo. Elas acham que precisam resolver tudo, que tudo depende da ação delas, que elas é que têm esse papel, quase como uma missão de construir um projeto de felicidade. E elas então permanecem e voltam porque elas não querem abandonar esse projeto de felicidade que precisa ser construído. Já outras pessoas vão carregar uma culpa que não sabe de onde vem, uma sensação de que se não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo ser felizes, é porque tem alguma coisa errada com você. Alguma coisa que você fez ou alguma coisa que você deixou de fazer. E aí então o narcisista que atua nisso, que faz você se sentir culpada, ele então não é ele o problema, é um padrão seu que faz realmente você se sentir culpada daquilo que ele está colocando, porque ele não está preocupado com você. Então, enquanto umas podem estar procurando validação, outras com medo da solidão e da perda, algumas que estão tentando resolver tudo e outros que estão a culpa, algumas outras pessoas estão e voltam naquela relação porque elas nunca se sentiram e se sentem suficientemente boas. E elas então precisam voltar porque parece que aquela pessoa consegue realmente valorizar, ver, fazer você pertencer. Eu comecei a observar então que essas necessidades, diferentes de cada uma das pessoas, geravam estruturas de reação que eu chamei de partes internas. Ou seja, formas diferentes de se relacionar, necessidades diferentes que estão sendo buscadas naquela relação, mas de uma forma tão estruturada, tão presa, que não consegue se mudar com tanta facilidade. Então não era o problema apenas do relacionamento, não era o problema então apenas do narcisista, era a forma como cada uma dessas pessoas estava se conectando àquele relacionamento. Aquela pessoa, aquele parceiro, aquela parceira, é esse tipo de padrão que você precisa conhecer para poder realmente ter uma perspectiva de mudança do padrão de relacionamento, do padrão de sofrimento que você vem encontrando nas suas relações. O problema então não é só a relação, é a forma como você entra nela, é a forma como você tenta se manter nela, é a forma como você tenta voltar para ela. Você não leva apenas os sentimentos para a relação, você leva toda a sua história. Uma história de necessidades, de expectativas, de desejos, de realizações que você está buscando realizar. Então você não leva só sentimento, você leva, na verdade, toda a sua história para aquela relação. E aí então eu quero começar a trazer para você o entendimento da origem dessas partes internas, a origem desses automatismos, as origens desse padrão. Eu quero então trazer agora um entendimento para você começar a entender de onde vem essa parte interna, como é que ela se forma. Por exemplo, uma pessoa então pode permanecer numa relação porque ela acredita em algo do tipo: se eu me esforçar mais, vai dar certo. Já uma outra, ela permanece na relação porque ela acredita em algo do tipo: eu não vou encontrar ninguém melhor. É isso que eu tenho para mim. Parece que essa é a melhor relação que eu posso ter. Já uma outra está movida por um tipo de crença que, assim, eu preciso ajudar, eu preciso aliviar o sofrimento, eu preciso salvar essa relação. Enquanto uma outra vai estar movida por um tipo de pensamento, um tipo de atitude que projeta um pensamento do tipo: se eu desistir, eu vou me sentir fracassada, então eu tenho que tentar até o final. Percebe? Então, quer dizer, para cada uma dessas pessoas existe um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, um tipo de atitude, um tipo de ação que fica tão estruturada e tão compactada que passa a ter a mesma reação, o mesmo padrão de reação sistematicamente, de uma forma automática. E aí, então, o que eu chamei de parte interna. Percebe? O comportamento pode até ser parecido, não conseguir sair de uma relação, voltar para uma relação narcisista, mas o que está por trás dele, aquilo que realmente motiva você a estar naquele relacionamento ou voltar para aquele relacionamento, é completamente diferente de pessoa para pessoa. A mesma dor, então, o mesmo tipo de relação de desgaste, pode ativar padrões diferentes dentro de você. O comportamento pode ser igual, a motivação interna é diferente. Nem toda mulher que fica está esperando pelo mesmo motivo, atender a mesma necessidade, movida pela mesma lógica.
Cada um de nós está movido por uma lógica que, enquanto você não compreender, tomar consciência e mudar, você vai continuar reproduzindo automaticamente a necessidade, o comportamento e a repetição dessa parte interna sua. A questão importante é que você precisa saber o seu padrão. Você precisa reconhecer o seu padrão. Porque quando você não entende o seu padrão, você vai tentar então estabelecer um tipo de luta, um tipo de conflito, um tipo de desafio para você tentar lutar e contornar os sintomas, a parte mais externa. O que nós estamos tentando nesse momento é fazer um controle das emoções, evitar recaídas, criar força, tentar fazer afirmações positivas. Você vai então, por exemplo, estabelecer o contato zero, que é uma estratégia inicial importante, mas ela por si só não muda o seu padrão. Ela estabelece um distanciamento que te preserva, mas se você continua com o seu padrão, ela não muda. Se você não conhece o seu padrão, você vai tentar então controlar, contornar os sintomas, a parte do comportamento mais externo, mas isso não muda necessariamente aquilo que está por dentro. Eu costumo chamar que você precisa trabalhar na causa que está por trás das causas. Existem várias causas que a psicologia, os gurus da internet colocam. Essas são causas, mas normalmente eles não se aplicam a você, ou então se aplicam de uma forma superficial. Existe uma causa por trás dessas causas, que é essa que motiva, que faz com que esse automatismo seja tão irresistível. Então, se você não entende o seu padrão, você continua e começa a fazer uma luta contra os sintomas, contra a parte mais externa, mas continua sem entender o que realmente está acontecendo dentro de você. E aí surge uma frase muito comum: eu sei, eu quero, mas eu não consigo. Eu sei que eu quero mudar. Eu já sei, eu quero mudar, já estabeleci isso, já percebi que não é boa, mas eu não consigo por quê? Porque eu estou normalmente tentando estabelecer estratégias externas para contornar os sintomas. É como se a gente então tivesse uma febre, a gente então começasse a tomar só um antitérmico, uma medicação para baixar a febre e não fizesse uma pesquisa para saber se há um tipo de infecção, se existe uma necessidade de um antibiótico, porque se você não debelar a infecção, a febre que está aparecendo como sintoma, ela vai continuar. Então não adianta você trabalhar só na parte externa da febre se você não procura a infecção que está de repente provocando aquela febre. Você precisa tomar um antitérmico porque ele é importante para baixar a febre? Com certeza, mas isso é uma medida paliativa necessária, inicial, para você poder perceber qual é a infecção, aonde você realmente precisa atuar na origem do problema, a causa que está por trás das causas. Então, quando você se determina a mudar, o problema então não é falta de vontade, não é falta de força. O problema é que você está tentando resolver algo que você ainda não compreendeu, alguma coisa que você ainda não tomou consciência que é diferente de compreender. Você luta contra o comportamento, às vezes contra o narcisista, mas ignora o que produz dentro de você. Ignora aquilo que está acontecendo dentro de você. Não consegue perceber que é esse padrão seu que conecta você àquela relação que não é uma relação saudável. Você não, então não consegue mudar aquilo que você não consegue enxergar. Muitas vezes nós determinamos e colocamos nosso foco de mudança externa porque é onde a gente vê, é aquilo que a gente identifica. Mas nesse caso, isso não vai resultar numa mudança, porque depende de uma mudança do outro. Agora, quando eu começo então a olhar e procurar enxergar, compreender, tomar consciência de qual é essa necessidade que está me movendo e eu atendo essa necessidade, aí sim você consegue estabelecer um caminho, uma direção de mudança desse seu sofrimento, desse padrão de relacionamentos que não tem sido saudável para você. E foi isso que eu comecei a fazer dentro dos padrões que eu comecei a identificar e focando neles para ajudar as pessoas a tomarem a consciência do que é que movia para aquelas reações, para aqueles tipos de comportamento. Não para colocar as pessoas em caixas, porque isso não acontece, porque cada um de nós tem uma história diferente, tem uma família diferente, tem características diferentes, tem realidades diferentes, então não tem como colocar em caixas. Mas a estrutura, padrão, alguns padrões que se repetem, ajuda você a começar, no primeiro momento, a entender qual é o tipo de padrão, para você então poder começar a tomar consciência de qual é a necessidade. Ajuda você e a cada uma daquelas pessoas que estão assistindo e que passam por isso, a começar primeiro a entender o que realmente você está procurando naquela relação. O que você teme?
O que te prende efetivamente àquela relação? O que faz você repetir aquele comportamento daquela relação? Porque quando você entende o seu padrão, algo muito importante acontece dentro de você. Você para de se perguntar o que tem de errado comigo e passa a perguntar o que eu estou tentando resolver através dessa relação. O que eu ainda não percebi que eu preciso atender, que necessidade é essa que eu preciso atender por um outro caminho que as relações não estão atendendo. O que muda então é a forma e a perspectiva com que você olha o problema. Enquanto você não faz e essa é a grande diferença. Não adianta entender de narcisismo como uma etapa inicial fundamental, mas isso não muda necessariamente a sua dor. Quando você começa então a perceber isso, você começa a constatar que você não é o problema. Não é porque você é o problema, mas existe um padrão seu que está gerando um conflito que é um problema. É esse conflito interno é que você precisa resolver. Não é você que é um problema, mas como todos nós temos partes internas e todos nós temos, a sua parte interna está mantendo um padrão, está gerando um tipo de transtorno que você precisa resolver. Entender o padrão não é se rotular, não é cair dentro de uma caixa, é começar a compreender qual é a sua diferença, qual é a sua característica, qual é a sua necessidade, para você poder então buscar como atender essa necessidade de uma outra forma, por um outro tipo de situação, um outro tipo de fonte de atendimento que não passa pelo outro, que passa necessariamente por você. Quando então você primeiro entende o padrão, você para de se culpar e começa a ter uma direção para depois de entender, você poder compreender como você funciona e tomar consciência daquilo que realmente está gerando esse comportamento, aquilo que está, a necessidade que você está procurando atender, que é uma questão muito mais profunda, mas que você precisa fazer, porque ela está vindo à tona porque tem uma necessidade que se apresenta. O relacionamento ruim, ele traz à tona algo que você precisa aprender sobre você. Quando então você percebe que isso é uma grande oportunidade de você entender e aprender alguma outra coisa sobre você, você vai aprender e aí com isso você muda naturalmente os padrões de relacionamento que você tem na sua vida. Mas a pergunta que sempre me fazem, mas então quais são esses padrões? E aqui eu tenho que ter um cuidado, porque não adianta simplesmente a gente tentar colocar numa caixa, colocar um rótulo, colocar um tipo de nome, se isso não ajuda você a tomar consciência. Então, eu quero trazer esses padrões nos próximos vídeos. Fica aqui no canal, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar alguns desses padrões que eu tenho observado na prática. Porque talvez você esteja tentando resolver a sua vida amorosa sem perceber qual é a sua parte, qual é aquilo que está dirigindo as suas escolhas, aquilo que está se repetindo e que você não consegue escolher. E o primeiro padrão que eu quero explorar com vocês, talvez um dos mais dolorosos que eu venho encontrando, que muitas pessoas trazem, é aquele que faz com que você pode estar aceitando muito menos do que você merece na relação. Um padrão que faz você aceitar migalhas, aceitar muito menos, e você ainda acha que talvez tenha até quase que agradecer por isso. Eu quero abordar esse padrão, explicar para você como funciona esse padrão, se você aceita muito menos do que você merece nas suas relações. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar com ele, porque daqui para frente eu quero nos próximos vídeos falar menos sobre rótulos e mais sobre aquilo que realmente mantém uma pessoa presa a uma relação e que faz você sofrer, faz você voltar e trazer então um nível de infelicidade, de frustração, de pouca realização nas suas vidas, na sua vida amorosa.